Olá, hoje nosso convidado do programa Cutucando é o sociólogo Nilson Almino de Freitas, professor adjunto da Universidade Estadual Vale do Acaraú, coordenador do Labome, Laboratório de Memórias e Práticas Cotidianas, e coordenador do Visualidades. Olá, Nilson. Olá. Nilson, vamos começar falando a respeito do Visualidades. O que vem a ser o Visualidades? Bom, antes de tudo eu queria agradecer o convite, né? Agradeço por estar aqui, ter a oportunidade, né, de divulgar esse trabalho. Mas o Visualidades, ele é resultado de uma série de atividades, né? Eu considero que ele não é só um evento, é uma atividade de extensão, onde você tem atividades de formação e de produção de trabalhos de artes visuais, em geral, né? Todo ano a gente promove 2 cursos, um de produção de documentários e outro de sensibilização visual, né? O de produção de documentário geralmente é ministrado pelo professor Paulo Passos, né? E eu dou um apoio, né? E o de sensibilização visual é ministrado pela professora Regina Reich. Esse de sensibilização visual, ele vai trabalhar com fotografia, desenho, pintura e instalações, né? E aí o resultado desses cursos vai culminar exatamente no Visualidades. Os alunos, né, vão fazer os seus trabalhos, vão realizar os seus trabalhos de artes visuais vinculados à atividade de pesquisa, né, que já desenvolvem, e vão mostrar no evento, né, o resultado desse trabalho. Mas antes, eles passam por uma seleção, né? A gente geralmente solta um edital. Nesse edital, tanto eles concorrem, como também é aberto para outras pessoas de outros lugares. Tanto é que a gente tem recebido trabalho de outros estados e até de outros países também, né? E a gente faz esse trabalho de mostras, de documentários e de exposições de artes visuais. Esses documentários, eles também servem para ajudar no nosso acervo permanente, né, do laboratório, né? O Labome, que você mencionou, na verdade é um arquivo de documentos especiais, né? A gente trabalha com áudio e vídeo, basicamente, e também com fotografia, né? Então, a gente, inclusive, utiliza do acervo que já existe no Labome, né, de audiovisual, basicamente, para também ajudar na produção dos documentários. E vice-versa, né? Na produção dos documentários, eles também estão ajudando, né, no incremento do nosso acervo. Isso eu estou vendo aqui que é o quarto. Isso. Quarto. Eu, como um bom historiador, não posso deixar de perguntar como começou. Começou com uma proposta bem simples, né? O Labome já existia, né? E eu estava ministrando uma disciplina no curso de Ciências Sociais, que eu sou professor do curso de Ciências Sociais aqui na UVA, né? E de Antropologia Visual. E o professor Paulo Passo já trabalhava também lá no curso na área de Antropologia, né? Ele dava as disciplinas de introdução. E aí eu pensei com ele, vamos dividir uma disciplina e você também oferece um curso mais técnico de produção de documentários, né? Foi a primeira vez que ele ofertou, foi em 2009, né? E essas 2 atividades, a ideia é que no final, né, do semestre os alunos pudessem apresentar trabalhos, basicamente de fotografia, né, e de documentários. Aí começou assim, né? E o primeiro Visualidades, ele inclusive ele estava contido em um outro evento, que era a Semana de Ciências Sociais. Então começou de uma forma bem simples e de ano a ano ele foi aumentando, né? E envolvendo outros cursos, outras instituições também, né? E até instituições também de outros estados, né? Porque eu atualmente também estou vinculado a um programa de pós-doutorado na UFRJ, né? Eu dou um apoio lá, eu oriento alguns trabalhos e, enfim, eu tenho algumas atividades conjuntas com o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, né? Que é vinculado à UFRJ. Então a gente acaba também envolvendo outras instituições e o evento está aumentando, né? Cada vez mais. Tanto é que esse ano a gente teve que usar 2 semanas, né? Porque a quantidade de trabalhos era muito grande e a gente também queria incluir outras atividades, né, como conferência, mesa redonda, vai ter um fórum, né, de artes visuais para discutir políticas públicas na área, né, enfim, está bem diversificado. Então acabou sendo 2 semanas e está sendo bastante interessante, né, a experiência. Interessante você falar no Visualidades, no momento que está sendo feito um trabalho muito significativo com relação à ressignificação do sítio histórico aqui de Sobral. Sim.
né? Sobral tombado, são 250, enfim, edificações que são tombadas. Então, quando a gente pensa em tombamento, a gente pensa em memória, pensar em monumentos. Então, com relação a essa memória tombada, essa memória que é ressaltada em Sobral a partir desse sítio histórico, uma memória oficial e as memórias e as práticas cotidianas que elas não estão ressaltadas nesse trabalho, como é que... Pois é, esse é exatamente o meu foco de pesquisa, né? Desde a época do mestrado que eu venho trabalhando com essa questão do patrimônio histórico, e surgiu até por acaso, né? Eu, quando entrei no mestrado em Sociologia, foi em 97, né? Eu apresentei um projeto sobre uma etnografia sobre o Beco do Cotovelo, né? Que é aqui no centro da cidade. A minha ideia era trabalhar mesmo com a questão da sociabilidade, né? Do cotidiano, das pessoas e etc. E aí coincidiu com o início da discussão, né? Sobre a questão do tombamento da cidade como patrimônio histórico, né? Em 96 teve um movimento aqui, né? Que organizado por artistas, vereadores, etc., que queriam impedir a derrubada do que hoje é a Casa de Cultura, né? Ela só estava fachada, né? A parte interna já tinha sido derrubada, porque antigamente era um comércio, o cara faliu, aí começaram a derrubar o prédio. Aí teve esse movimento, fizeram até um abaixo-assinado, e foi daí que começou a se discutir essa necessidade, né, de preservar o patrimônio. Aí coincidiu exatamente com a época que eu estava no mestrado, teve um estudo, né, que foi feito, que serviu para o processo de instrução, que foi encaminhado ao IFAM, né, e eu acompanhei tudo isso. E eu acabei tendo que ampliar um pouco o meu tema. Eu não abandonei o Beco, né, o Beco ele virou um capítulo da minha dissertação, e comecei a discutir essa questão da sobralidade. Eu via muito assim, eu via ocasionalmente nos jornais, não só jornal de circulação local, mas também estadual, um termo que me chamou a atenção, que foi a ideia da sobralidade triunfante. Você falou de história oficial aí, né? A sobralidade triunfante tem a ver exatamente com essa tentativa da oficialização, do enquadramento da memória, né? E esse enquadramento, ele geralmente é sempre muito excludente, né? Quer dizer, ele seleciona determinados aspectos, caracteriza esses aspectos como exclusivos, né, do nascido na cidade e generaliza, né? Eu entendo que o sobralense ele é plural, né? Ele não tem como a gente enquadrar ele, né, numa caixinha onde você tem determinadas características que são gerais, né? Eu nunca compreendi dessa forma, né? E aí nessa perspectiva eu sempre tentei trabalhar essa ideia da memória sobre a cidade, né, sobre o espaço urbano, sobre a vida cotidiana e etc, numa perspectiva mais plural, certo? Tanto é que, assim, desde 97 que eu venho trabalhando com isso, e a minha primeira experiência com o audiovisual foi um filme chamado Sobral no Plural, que para mim era uma expressão exatamente dessa minha necessidade de mostrar a diversidade, né? Que o sobralense não é exatamente aquilo que está ali enquadrado, ele é muito mais do que aquilo, né? Inclusive, ser sobralense não é só ter nascido na cidade, até porque sempre se fala que Sobral é um polo regional, né, do ponto de vista econômico, então isso quer dizer que vem muita gente fora, né? Se você anda nos bairros periféricos, é raro você ter pessoas que nasceram aqui, né? Porque são pessoas que vieram de outras cidades para ver a possibilidade de ter algum tipo de ocupação melhor do que a que viviam na cidade deles, né, e etc. E acabam ficando por aqui. E eu acho que essas pessoas também podem falar sobre a história local, né? E aí eu acabei também explorando os moradores da periferia. Quer dizer, não é só o sítio histórico que é representativo da história da cidade, né? Mas também o restante da cidade pode falar sobre a sua própria, o seu próprio lugar de moradia, né? Do ponto de vista mais histórico. E aí o Sobral no Plural, ele vai mostrar exatamente isso, né? Isso já estava sendo mostrado na minha dissertação, no doutorado, né? E o Sobral no Plural foi apresentado como o resultado final do pós-doutorado, junto com um relatório final, que foi publicado em livro pela editora Torre do Rio de Janeiro, né? Que é Astúcias da Memória, o nome do livro. Ele foi lançado esse ano, né?
E então no Sobral no plural tá lá, o historiador está aparecendo, né, o administrador público também está aparecendo, secretário de Cultura no caso, mas também está aparecendo um morador da periferia falando sobre a história da cidade, misturado, né, quer dizer, de uma forma bem diversificada. E a gente fez questão, eu fiz junto com o Paulo Passos, né, que ele me ajudou, justamente porque ele é formado nessa área, né, de produção de audiovisual, de cinema, e aí ele me ajudou nessa parte mais técnica, né? E a pesquisa era minha. Eu fiz roteiro com ele e fiz a direção também, né? Fui aprendendo com ele muita coisa e ele também aprendendo comigo sobre a cidade, né? Porque ele é do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Então ele não conhecia muito bem Sobral. E então o morador da periferia está lá misturado junto com outros. E aí a gente sempre fazia questão de perguntar o que é ser sobralense no final. E a gente viu que ser sobralense é plural mesmo, é diversificado. Cada um falava de um jeito diferente, né? Então, eu trabalho com patrimônio histórico, mas ao mesmo tempo não é aquele patrimônio histórico exclusivo, aquela coisa independente, autônoma, né? Que se fala do sobralense. Que o sobralense também não é só daqui, né? A gente tem influências culturais também de outros lugares, né? Então, essa coisa da exclusividade, da independência, da autonomia, que geralmente se fala com relação à identidade, eu nunca consegui ver, assim, sabe, de forma muito clara. Então, era sempre nessa perspectiva que eu venho trabalhando, né? Tá ótimo. Vamos dar um intervalo de 2 minutos, não saiam daí. No próximo bloco, retornaremos falando sobre cidades no plural, Sobral, cosmopolismo, práticas populares, costumes e cotidiano. Você pode estudar em qualquer hora e em qualquer lugar. No INTEC, você tem cursos técnicos de extensão reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação do Ceará nas áreas de manutenção e suporte, informática e enfermagem, com parcelas a partir de R$ 150. INTEC, sua profissão mais perto de você. Uma marca de qualidade do Grupo INTA. Vitrines da Vida, um programa que aborda fatos e aspectos comuns da vida real. Um programa que nos traz reflexões e análises a respeito do modo de vida das pessoas. Não percam o programa Vitrines da Vida, exibido às quartas-feiras e reprisado ao longo de nossa programação. Apresentação, Capelão Gerson Pires. Bem, Nilson, retornando aqui à nossa exposição com relação à memória, a práticas cotidianas, eu gostaria que você fizesse uma exposição com relação a uma concepção, você fala em cultura, então quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em multiplicidades de valores, de costumes, de hábitos, e com relação a esses comportamentos, valores, hábitos da população de Sobral, levando em conta que toda a sua historiografia, ela ressalta, não digamos toda, mas grande parte dela, ressalta o aspecto de Sobral vila distinta, vila colonizada por portugueses, uma cidade sóbria, católica, com valores majoritários civilizatórios, e onde é que entra a população que não se enquadra nesse perfil? No ponto de vista da história oficial não entra, né? Eu até às vezes brinco com meus alunos, né? Quando a gente vê os livros de história oficial de Sobral, fica aquela impressão que em Sobral nunca teve pobre, né? Parece até que nunca teve escravo também na época do Império, né? Quer dizer, essa é a impressão que dá às vezes, né? E a gente sabe, inclusive colegas nossos da UVA já tem pesquisa sobre isso, né? Que Sobral foi a cidade que teve mais escravos no Ceará, né?
E por ser polo regional, né, e no sistema econômico que a gente vive, é impossível a gente pensar que não tenha miséria, que não tenha pobreza, né, que não tenha exploração e etc. São poucos as obras que falam da questão da seca, naquele sentido mais da imagem, do estereótipo do nordestino, né? E aqui teve também seca, né? Quer dizer, aqui teve também imigrantes, né, que vieram para trabalhar, tentar trabalhar, né, melhorar de vida, né, e etc. Sempre teve isso aqui, né? Então, o mais curioso é que, né, a gente vê os livros de história oficial, essas coisas não aparecem muito, né? Elas não estão em destaque. O que está em destaque é a prosperidade, a riqueza, né, a opulência, né? Essa ideia do cosmopolita, que também é muito curioso, porque já que está falando de identidade, a ideia do cosmopolita me parece às vezes contraditório, né? Porque o cosmopolita é aquele que tem uma identidade fluida, né? Que é flexível, né? Que pode estar em qualquer lugar, né? Parece muito contraditório com aquela coisa da identidade exclusiva, independente e autônoma, né? E eu acho que isso não acontece, né? Eu acho que não é só aqui em Sobral. Até mesmo nas cidades pequenas, né, as pessoas já têm acesso à internet, já têm acesso aos meios de comunicação e etc. Então, elas já estão sendo influenciadas, né, por, vamos dizer assim, valores culturais de outros meios. Tem até do ponto de vista mais conceitual, você falou do conceito de cultura, né? Eu estou me lembrando agora do Márcio Goldman, que é professor lá da UFRJ, né, do Museu Nacional, e ele tem um texto que é bem interessante, em que ele vai dizer que o conceito de cultura e de sociedade, que são muito caros para a antropologia, eles hoje parecem ser remédio que perdeu o prazo de validade, né? Que não tem muito efeito, justamente porque hoje a gente não consegue mais visualizar aquela cultura independente mesmo, né? Aquela coisa separada dos outros, né? Totalmente diferente, né? E o próprio fato de falar de cosmopolitismo, né, já mostra que não é totalmente diferente. É um igual, né? Muito pelo contrário, né? É um igual aos outros, né? Vamos dizer assim. Ou pelo menos tenta se aproximar, né? Então, é muito complicado a gente hoje falar dessa ideia da cultura e de uma sociedade independente, né? E muitas vezes você fala de cultura e vem à mente o erudito. É uma cultura fazendo uma relação com civilização, Pronto, com e conhecimento. não é nessa perspectiva que eu estava colocando, né? Eu estava colocando de uma forma mais diversificada mesmo, né? E eu acho que a população, que é a maioria, inclusive, né? A população mais pobre, né? Que está nas periferias, etc., eles também estão fazendo a história da cidade. Não é só o rico, não é só o político, não é só o empresário, né? Eles têm muita coisa para contar. E a gente tem lá no Labome um acervo já bastante grande, né? Só da minha pesquisa, eu acho que são em torno de umas 60 entrevistas, né? Só com a população da periferia mesmo, né? Dos bairros periféricos, do Padre Palhano, do Sumaré. A gente também tem do Dom Expedito, né? Do Senhor Saboia, né? Da Vila União, né? E essas entrevistas também estão virando documentários, né? A gente tem uma série chamada Bairros de Sobral. Aí já tem 3 bairros que a gente tem documentário, né? Que é a Vila União, Sumaré e Dom Expedito, né? E a nossa intenção é fazer mais, né? Aí esse ano a gente não deu continuidade a essa questão dos documentários sobre os bairros, justamente porque foram aparecendo outros interesses, né? E que tem a ver com as atividades de pesquisa dos meus bolsistas de iniciação científica nos bairros. Lá no Sumaré a gente encontrou senhoras que são dramistas, ou eram dramistas, né? Porque os grupos estão se desarticulando. Os dramistas são senhoras que cantam, dançam contando histórias mesmo do cotidiano, né? Algumas histórias engraçadas, outras histórias mais tristes, né? Então, uma das minhas bolsistas me falou dessa questão. Eu já tinha uma outra orientanda que tinha feito uma monografia sobre elas, e a gente pensou, então vamos fazer um filme, né, sobre elas. A direção foi dela, né? Eu fiz a direção de produção só, né, dando as orientações, né, e tal. E ela pegou 2 grupos que estão mais ou menos articulados, né? Mas elas ainda se apresentam mais ocasionalmente, que é do Alto da Brasília e do Alto da Expectativa. São 2 grupos. E aí ela fez o documentário sobre elas, né?
Inclusive, elas se apresentaram no segundo dia do Visualidades, antes do documentário delas, né? Elas assistiram também o documentário, gostaram demais, né, e tal. E um outro projeto também que eu me envolvi foi sobre a quadrilha junina. Eu tinha um orientando que fez uma monografia dele sobre uma das quadrilhas juninas aqui de Sobral, que é lá do Dom Expedito, né, do bairro Dom Expedito. Ele faz parte, inclusive, da quadrilha, ele é da direção e tal. E eu propus a ele fazer um filme sobre isso, né? E pegando, basicamente, a experiência da preparação, até chegar o momento da apresentação. Então, desde novembro até junho, né? Pegar esse período, que é mais ou menos o período que eles usam para se preparar para os festivais, né? Então, ele acompanhou, né? Desde novembro até junho desse ano, né? A quadrilha que ele faz parte, né? Todo o processo de preparação, ensaio, aí entrevistou as pessoas, quem é que faz a coreografia, quem é que faz, né, os adereços, quem é que é o diretor de arte, etc., né? E a gente montou esse documentário, né? E acabei também me envolvendo em outros, porque nesse curso de formação que eu mencionei antes, a gente também tinha prometido para as pessoas ter um curso de edição. E o recurso que a gente tinha era do MEC, né, de um programa chamado Proeste, só que o recurso não saiu, só saiu agora, né, essa semana. Então, na época, certo, ele não saiu. Aí, como eu sei fazer edição, eu acabei também me envolvendo em outros, né. Do Visualidades, dos 25 filmes, tem 5 que eu fiz a edição, né. Justamente porque eram pessoas que não tinham, né, um tipo de apoio e tal, e a gente acabou dando um apoio. Então, esse projeto dos bairros acabou ficando um pouco suspenso, mas eu pretendo retomar no próximo ano, né, trabalhando em outros bairros, né. A ideia é um pouco essa. Então, os bairros mostrando a história da cidade, os bairros periféricos. Geralmente, eles não têm muita atenção, né, da história oficial. Eu não quero dizer que a história deles é melhor, não. São outras histórias, são outras possibilidades de contar a história da cidade, né? E tem o mesmo valor, né, do que desculpa, você é historiador, né? Eu tenho o mesmo valor da história que os historiadores estão contando para mim, certo? Essas histórias contadas por essas pessoas que não são historiadores formados, né, também fazem a gente pensar sobre a história local, né? Vamos dar um rápido intervalo e no próximo bloco falaremos sobre outras narrativas. Ok. Sobral News em Manchetes, um programa que aborda notícias e informações de caráter educacional e cultural, tratando de vários temas de cunho regional e nacional. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Sobral e região. Não percam, de segunda a sexta-feira e com reprises ao longo de nossa programação. Apresentação, Lívia Molibe. Nilson, o Visualidades começou no dia 26 e vai até o dia 7 de dezembro. Isso. Na próxima semana teremos a continuidade dessas outras narrativas que você falou no bloco anterior. Vai sim. Pronto. Só que de uma outra forma, né? Que entre 26 e 30 exposições, né, de artes visuais e mostras de documentários, que são em 5 lugares diferentes, né, da cidade. A gente está espalhado pela cidade. Agora, na semana que vem, na segunda semana, vão ter outras atividades. Dia 3 vai ter um lançamento de um filme, que é um lançamento que ele está fazendo internacionalmente, né? Ele está rodando pelo mundo, né, para lançar esse filme, chamado Voo da Beleza, do professor Alexandre Fleming, que ele é da Universidade Federal do Ceará. No dia 4, vamos ter uma conferência com o professor Etienne Samen, que é da Unicamp, né? Ele é uma pessoa que é conhecida assim, nacionalmente ou até internacionalmente na área de antropologia visual,
né? Ele trabalha com essa questão da imagem. E também, entre 3 e 5, ele vai dar um mini curso, né? Sobre multimídia e audiovisual e pesquisa, né? Que vai ser lá no Centro de Ciências Humanas. A conferência dele no dia 4 vai ser na ECOA, que também está sendo nossa parceira no evento. A gente está tendo um apoio da CAPES, está tendo um apoio da ECOA, né? E a promoção é da UVA, né? E do Labome. Aí dia 5 vai ser uma mesa redonda sobre educação e audiovisual, com o Alexandre Fleming, né? Que vem lançar o filme dele dia 3, e com o professor Roberto Novaes, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Ele trabalha exatamente com esse tema, educação e audiovisual, lá. Né? E principalmente sobre o mundo do trabalho, né? Que é o tema que ele aborda, né? Nos filmes dele. Aí, dia 6 e 7, vai ser um fórum, né? De artes visuais. Esse fórum ele vai servir para as pessoas que são da área, né? Que são interessadas em artes visuais. Vai ter gente do Interaja participando, né, da TV Interaja participando dessa atividade, onde a gente vai discutir políticas públicas, né, para essa área. A ideia é que a gente saia com um documento, né, que possa ter uma força política, vamos dizer assim, para a gente poder discutir com o poder público ou com outras instituições, né, que promovam atividades, né, vinculadas a artes visuais. E no dia 7 vai ter lançamento de livros. Um da professora Thelma Bessa, que é baseado num filme que ela fez sobre a fábrica de tecidos, Ernesto Diocleciano, e esse filme ele foi apresentado no terceiro Visualidades, né, do ano passado. Então ela fez o trabalho de pesquisa, ela publicou em livro e vai lançar no dia 7. E junto com o livro dela também vai ser lançado um livro que é organizado pelo professor Etienne Samen, né, que é um livro com artigos de várias pessoas da área de antropologia visual, né. E vai ter um coquetelzinho, né, nesse lançamento, né. Então, a programação da semana que vem é basicamente essa, né, de lançamento de filmes, conferência, mesa redonda, minicurso, o fórum e o lançamento de livros. Quem quiser mais informações, né, a gente tem um site, né, que é www.uvanet.br/quarto visualidades. O quarto é IV, né, algarismo romano. Quarto Visualidades, né? Então, e se tiverem dificuldades, na própria página da universidade, né, da UVA, né, que é www.uvanet.br, tem um íconezinho do Visualidades, é só clicar lá que vai direto para a página do evento, né? Nilson, esse segundo momento mais acadêmico e o primeiro momento, digamos, outras narrativas, essa estrutura ela sempre aconteceu desde o primeiro ou é algo... Não, é a primeira vez que a gente faz essa conciliação. Na verdade, até o terceiro era só essa das outras narrativas, como você chamou, né? Que é mostras de documentários e de exposições, né? Até o ano passado foi assim. Mas esse ano a gente resolveu adicionar outras atividades à programação, né? Nilson, acredito que 4 anos de Visualidades gerou um bom material referente a outras narrativas, outras histórias. E esse material, onde o público pode ter acesso? No Labome, né? A gente tem esse acervo lá. Inclusive, pelo fato de a gente ter um apoio da CAPES esse ano, a gente vai poder fazer as caixinhas de DVD, com as capinhas, tudo bonitinho. E vamos fazer tipo uma videoteca lá com esse material, onde as pessoas podem ter acesso, a gente não vai cobrar, né, é gratuito, desde que elas façam um pequeno cadastrozinho delas, a gente sabe das informações, né, as pessoas podem solicitar e a gente disponibiliza. Mas, de qualquer forma, a gente já vem fazendo também mostras itinerantes, assim, principalmente nos bairros, né. Lá na Vila União, que tem até na programação essa semana, na sexta-feira, a gente mostrar, né, os filmes lá, não é a primeira vez que a gente faz, a gente já fez outras vezes. Já fez no Sumaré também, nas Pedrinhas, na escola, né, das Pedrinhas, que eu infelizmente não lembro o nome agora. Agora a gente também está fazendo no Dom Expedito, né? Então a gente também tem ido, né, nos locais, porque a nossa proposta também é criar um público que
que goste, que passe a gostar, né, de assistir esse tipo de material, né, de ter acesso a esse tipo de material. Porque documentário não é uma coisa que as pessoas gostam muito, né, infelizmente. Mas é interessante porque nos bairros periféricos, como eles não têm acesso nem a cinema, né, então, e como está falando da realidade deles, que é uma coisa que está muito próxima deles, geralmente a gente tem uma boa adesão, né? E, inclusive, ficam depois para debater, para discutir com a gente. Então, tanto a gente está indo nos lugares, né, para mostrar os trabalhos, como as pessoas também podem ter acesso lá no Labome, né? Só que a gente tem que ter, né, um certo controle com relação a isso, então tem que ter um cadastro para a gente poder ter as informações básicas, né, para a gente poder emprestar. É mais ou menos isso. Tem até uma escola agora, assim, a Saboia, que ela solicitou para a gente esses filmes, né? Mas como na televisão, né, tem que ter, né, um termo, né, solicitando na sessão para os diretores, e se eles quiserem fazer as cópias, eles fazem, né? Tá ótimo, Nilson. Gostaria de agradecer sua presença aqui conosco no programa e parabenizá-lo por essa muito fantástica obrigado. Iniciativa de muito bom tom. E no futuro a gente quer, inclusive, ver a possibilidade de Sobral ser um polo mesmo de produção, né, desse tipo de coisa. Ter um festival, o Visualidades pode, no futuro, né, se transformar no festival, que por enquanto é mostra, né. Eu não sei se seria no formato competitivo, né, porque eu confesso a você que eu não gosto muito desse negócio da competição, mas eu gosto mais de dar oportunidade para as pessoas, né, mostrarem seus trabalhos. Eu considero que os trabalhos ainda são um pouco amadores, né? A gente tem que reconhecer também os nossos limites, mas aos poucos a gente vai aprimorando, né, e mostrando trabalhos com qualidade maior, né, e, enfim. A ideia é um pouco essa, de fazer com que a cidade possa ser depois um polo mesmo de produção de audiovisual e de artes visuais em geral, né? Muito obrigado. Agradecemos a sua audiência e não deixe de nos assistir ao nosso próximo programa no seguinte endereço eletrônico: facebook.com/portal Interaja. Tchau.